Boa noite, senhor presidente, senhores secretários, senhores e senhoras vereadores, todos os presentes. Boa noite, família representante da africanidade do Vale do Ribeira. Meu nome é Luiz Antônio, sou articulador do coletivo Poder Negro Vale. Vim aqui fazer uma denúncia. Acontecerá um assassinato amanhã, nesta cidade. Ouçam, por favor. Existem partes desse país que podemos não encontrar a marca de uma cultura italiana, de uma cultura alemã, de uma cultura asiática e outras. Mas não existe 1 metro quadrado sequer onde não encontremos a influência da cultura afrodescendente. Então pergunto, por que nos negam por aqui? Amanhã será cometido um assassinato e peço a atenção dos senhores para que este crime seja evitado. A suposta vítima foi acusada de defender outros iguais e de dar guarida a todos que sofrem a dor do trabalho escravo e da desigualdade social e que, por não concordar com esta discrepância, tudo leva a crer que será assassinado. Sabemos que essas preocupações nada têm a ver com a cidade de Registro, onde tudo é distribuído de forma tão satisfatória. 20 de novembro, em que se comemora o Dia da Consciência Negra, ainda não é feriado por aqui, apesar de ser em mais de 1000 cidades. E de ter seu nome cedido a uma faculdade na capital de São Paulo, a maior metrópole econômica da América do Sul, e ao Aeroporto Internacional de Maceió, Alagoas. Valores outros, principalmente econômicos, e de um dia de faturamento, sufocam esse reconhecimento, negando o devido respeito à perda da vida de um homem que enfrentou a desigualdade nas relações de direito, liberdade, trabalho e economia, prejudicado ainda pelo fato de ser um homem negro, o que torna tal pedido aqui que represento bem difícil, para não se dizer quase impossível de ser aceito pelos senhores e pelas senhoras. Será que após a morte desse homem, a economia dessa cidade, tido como razão, terá um fantástico e imensurável faturamento? Ou ainda terão que matar quantos? Até que tal faturamento atenda a vossas ambições e um paralelo se estabeleça a tão sonhada, quem dera, a declamada igualdade social. E possamos nos conformar que o objetivo foi alcançado através do sacrifício de tantas vidas, não só deste que será assassinado amanhã, mas como de todos os demais que resistiram com suas próprias vidas em nome dessa solução. Ao circular pela cidade, vemos em todas as instituições o quanto a presença afro é proporcionalmente perceptível ou invisível. Façam uma reflexão de causa dessa distribuição, ou a falta dela. Nesta própria Câmara Municipal de Vereadores, observem entre vocês quantos vereadores, companheiros, se autodeclaram e se identificam como negros. Existem várias formas de assassinarmos. Normalmente, usamos métodos sutis, quase imperceptíveis, como os fisiológicos, ideológicos, baixa estima, desprestígio, inadequação seletiva, desvalorização de conteúdo, naturalização da situação desnaturalizada, etc, etc, etc. São tipos de assassinatos e que vemos aqui em Registro se enquadra perfeitamente nesses tipos, em combinações deles. A conivência inerte nos torna corresponsáveis. Não faço acusação, pois não sou promotor. Por isso peço que entendam como uma súplica de que devemos fazer uma reflexão sobre a situação constatada e a nossa capacidade de modificação da mesma. Capacidade esta que, uma vez não exercida, caberá não aos pares, mas sim à nossa própria consciência, o esforço sobrenatural para um deitar tranquilo diante de tantas formas de assassinatos, que poderíamos ter evitado se não tivéssemos feito opção por uma postura de isto não me atinge.
Ao visitar o site dessa Câmara de Vereadores, lemos em um dos seus blocos intitulado História de Registro, o seguinte relato sobre a fundação da cidade. Abro aspas. Além dos habitantes locais, muitos deles dedicados a plantações de feijão, arroz e outros, houve a chegada dos imigrantes japoneses, que a princípio não se fixariam definitivamente no Brasil, mas fariam riqueza e assim retornariam ao país de origem. Fecho aspas. Pergunto, quem eram os habitantes locais? Senão escravos libertos, sem a mínima condição de deslocamento, muito menos de voltarem para seus países de origem. Por que não se identificam os habitantes locais nesse site? Porque eram negros? Solicito encarecidamente que seja revisto esse enunciado dito como história de registro. Pois, como disse o empresário ativista jamaicano Marcus Mosai Garver, morto em 1940, um povo sem conhecimento da sua história e origem e cultura é como uma árvore sem raiz. E eu me permito acrescentar que uma árvore sem raiz está fadada à morte e sem bons frutos. A necessidade de termos o dia 20 de novembro como uma data oficial na cidade, devido ao fato do assassinato que acontecerá amanhã, soa como um clamor da senzala para que a Casa Grande não mate novamente mais um homem negro. Mas a Casa Grande replica dizendo, de novo esse assunto? Como ousam reivindicar tal absurdo, que me trará redução de ganhos e lucros, e ainda se atrevem a parar de trabalhar sem minha permissão? Eu não autorizo tal blasfêmia, ressoa o eco de dentro da Casa Grande. Esquecendo-se de todos que foram os primeiros trabalhadores não assalariados desse país. Não pleiteamos a reverência ao dia de amanhã como uma solução para o racismo e o preconceito racial vigente em nossa sociedade. Mas a indiferença faz com que se perpetue a farsa da democracia e da igualdade racial. São necessárias urgentes elaborações de políticas públicas que diminuam as desigualdades sociais em nossa comunidade, mesmo que temporais. E pergunto aos senhores quais projetos estão em andamento dentro dessa Casa Legislativa que tem como objetivo esta ação afirmativa em prol das camadas menos favorecidas, mas de modo construtivo, rígido, eficaz e não troca de lâmpada de rua. A alegação da perda econômica se justifica, apenas se adia, pois as necessidades não deixarão de existir por um dia ser feriado. Serão antecipadas ou prorrogadas. E as economias destinadas ao turismo local, com certeza, farão parte da nossa evolução econômica. Amanhã, dia 20 de novembro, está tudo acertado com o nosso heróico bandeirante, senhor Domingos Jorge Velho, que possui larga experiência adquirida em extermínio de índios da Bahia ao Piauí, além de caça aos escravos que fogem de nossas propriedades. E facilmente realizará esse serviço de assassinar o líder do Quilombo dos Palmares, conhecido como Zumbi dos Palmares, 40 anos, preto, casado com a senhora Dandara, com quase 5 filhos. Sua localização nos foi passada por Antônio Soares, que terá delação premiada, sem problemas para nós, pois temos nas mãos o poder de decidir quem fica livre, quem fica preso, assim como quem fica morto ou vivo. E fica acertado o seguinte, cortaremos a cabeça de Zumbi, apresentaremos aos nossos governantes e colocaremos em estaca na Praça Beira-Rio, meio ao lado para não atrapalhar. E para que acabem com essa história de homenagens e sirva de exemplo para os demais que ousarem falar em feriado em nossa cidade, ou sobre qualquer questão de igualdade de oportunidade, de visibilidade e de lutas por direitos. Agora, para o heróico, vitorioso e exterminador de indígenas e negros, o bandeirante senhor Domingos Jorge Velho, lhe oferecemos uma grande quantidade de terra, sementes, maquinários, financiamentos, extensivo a todos os seus descendentes, e ainda a patente de mestre de campo. Assim faremos. Dizem por aí que Zumbi nunca morrerá, pois se trata de uma questão de justiça e honra. Mas não deixemos nos amedrontar por essa ameaça de imortalidade. Temos um compromisso amanhã. Não se esqueçam, durmam em paz. Afinal de contas, ninguém irá perceber e em pouco tempo cairá no esquecimento, pois do instante em que comecei essa ocupação de tribuna, senhor presidente e demais presentes, até se completar 23 minutos, já assassinaram mais um jovem negro. Ao final do dia, serão um total de 63 jovens negros assassinados. E no Réveillon, brindaremos 23 mil jovens negros assassinados.
pois esta é a meta e o efeito da inércia que se parabeniza julgamento com o balanço comercial. Terminando, senhor presidente, com licença. Então, um minuto para o senhor concluir. Okay. A vereadora Marielle Franco foi assassinada em 14 de março deste ano e ninguém mais fala nisso. Imagine quando chegar as festas de final de ano ou de amanhã também ninguém lembrará. Estando a maioria de acordo, ficamos assim combinado. Até amanhã, na emboscada, companheiros. Somos poucos, mas a resistência vai começar. Muito obrigado.